semioticistas. Bom, dando continuidade, nós hoje faremos uma segunda análise, ou exemplificaremos o percurso gerativo do sentido através de um poema de João Cabral de Melo Neto, intitulado Psicanálise do Açúcar. E essa análise vai completar a visão, ou essa visão do percurso, ou na verdade essa visão de conjunto do percurso gerativo do sentido, exatamente como concebe a teoria semiótica. O texto diz: o açúcar cristal, ou açúcar de usina, mostra a mais instável das brancuras. Quem do Recife sabe direito o quanto, e o pouco desse quanto que ela dura. Sabe o mínimo do pouco que o cristal se estabiliza cristal sobre o açúcar, por cima do fundo antigo de mascavo, do mascavo barrento que se incumba. E sabe que tudo pode romper o mínimo em que o cristal é capaz de censura, pois o tal fundo mascavo logo aflora, quer inverno ou verão mele o açúcar. Só os bangoês que ainda purgam o açúcar bruto com barro de mistura. A usina já não o purga da infância, não de depois de adulto ela o educa. Enfermarias com vácuos e turbinas, em mãos de metal de gente e indústria. A usina o leva a sublimar em cristal, o pardo do xarope não o purga, cura. Mas como a cana se cria ainda hoje, em mãos de barro de gente, a agricultura, o barrento da pré-infância logo aflora, quer inverno ou verão mele o açúcar. Bem. Com relação ao nível das estruturas fundamentais, o poema ele parte da oposição entre puro e sujo. Entre o puro, ilustrado por termos como branco, limpo, claro, e o sujo, ilustrado ou explicitado através de termos como impuro, escuro, barrento. Também podemos observar a oposição entre o açúcar cristal da usina, que é o puro, e o açúcar mascavo, que é o sujo. Então, observem que dois percursos ocorrem no texto. Passa-se da pureza à impureza. Quando o mascavo barrento rompe o cristal, ou da sujeira do açúcar bruto à brancura do cristal da usina. Então vejam como em um primeiro percurso passa-se do sujo ao puro, ou seja, do açúcar bruto, logo para o não sujo, representado pelo cristal por cima do mascavo, e logo chegando ao puro, ao açúcar cristal de usina, e um segundo percurso que vai do puro ao sujo. O puro através do açúcar cristal, o impuro do fundo mascavo que aflora até chegar ao sujo, que é ilustrado pelo açúcar mascavo. Então, a asserção da pureza nesse primeiro percurso e o da sujeira no segundo percurso fazem surgir no texto uma terceira possibilidade, a da afirmação concomitante da pureza e da sujeira no açúcar do banguê. E o açúcar do banguê ele tem características tanto do mascavo sujo quanto do cristal que é puro, purgado que é com barro de mistura. No nível das estruturas narrativas, as operações da etapa fundamental devem ser examinadas como transformações operadas por sujeitos.
Nesse texto, mudam-se as qualificações do sujeito açúcar, que é ora puro, ora sujo, e transforma-se sua competência, enfim, para a ação. Tanto a usina quanto o tempo ou o banguê são responsáveis pelas alterações das qualificações do sujeito. A usina manipula o sujeito, sobretudo pela intimidação das mãos de metal, para que ele haja de modo útil, puro e racional, sem os impulsos ou os instintos sujos. A ela opõe-se o tempo, o inverno ou o verão, que melam o açúcar, ou seja, que desqualificam o sujeito para a ação pretendida pela usina. O tempo, na verdade, desmascara o sujeito ao mostrar o caráter passageiro e mentiroso de sua brancura. O açúcar de usina parece puro e competente para a ação, mas não é, pois o inverno ou o verão fazem aflorar seu fundo mascavo. A usina responde, portanto, por transformações apenas aparentes do sujeito, ou muda-lo de sujo em puro cristal. O tempo faz saber que a pureza é superficial e esconde o ser do sujeito moldado pelas mãos de barro de gente e agricultura. Faz-se o percurso inverso, seja da aparência à essência. Finalmente, a essas transformações opostas da competência do sujeito vem somar-se a manipulação do banguê. O banguê qualifica o sujeito com a pureza e com a sujeira, faz dele um ser complexo, ao misturá-lo com barro para purificá-lo. O açúcar mistura do banguê define-se miticamente pela conciliação de opostos. Só assim, duplamente competente, o sujeito está qualificado para agir, útil, pura e racionalmente. E, ao mesmo tempo, impulsivamente. Ele está pronto para realizar o fazer de adoçar. As estruturas discursivas, no último nível, no último patamar do percurso, mostram um discurso em terceira pessoa, verdadeiro, porque objetivo. Para a ilusão de objetividade, de verdade, contribuem o argumento de autoridade e o efeito de realidade obtidos com o emprego de um sujeito do saber. Quando no fragmento se diz: quem do Recife sabe direito. Vários temas realizam os valores da pureza e da sujeira nesse discurso. Primeiro, o tema da purificação do açúcar, em que se opõem os métodos da usina e do banguê, se apresentam as vantagens de cada um destes métodos e se desmascara a excessiva pureza do açúcar cristal, que esconde sua sujeira. Segundo, o tema psicanalítico da censura, dos recalques, da sublimação e do aflorar constante dos instintos e dos desejos reprimidos. Se sublimação, para a psicanálise, é o processo inconsciente que consiste em desviar a energia da libido para novos objetos de caráter útil.
Então, o texto de Cabral mostra que a educação na família, na escola, na sociedade, põe o homem, desde a infância, na boa direção, mas que os impulsos constantemente afloram em atos falhos, etc. Terceiro, tema ético do racismo, que se desenvolve na leitura do aniquilamento do negro, pondo em evidência o branco, e na solução apresentada da mestiçagem. 4. Tema socioeconômico do desmantelamento da agricultura ou dos procedimentos pré-industriais, em forma da usina ou do grande complexo industrial. O meio termo do Bangue seria o caminho visado. 5. Tema político, em que se fala da aparência de pureza e de limpeza de ordem de certos países, sob a qual fervilham as doenças sociais da rebelião que a qualquer momento podem aflorar. Então, essas duas análises esboçadas quiseram apenas mostrar no todo como se articulam as etapas do percurso gerativo do sentido e como a semiótica dele se serve para ler os textos. A partir das próximas aulas, nós examinaremos detalhadamente cada nível do percurso.